Olá, hoje chegamos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado Sede Perfeitos. Neste capítulo tem os tópicos dos caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador e, na parte das instruções dos espíritos, as mensagens sobre o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo e cuidai do corpo e do espírito. Esse primeiro tópico, os caracteres da perfeição, nos traz o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. E ele nos diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Kardec comenta dizendo: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dada de ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que se limitou a lhes apresentar um modelo, a lhe dizer que se esforçassem para alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: em amarmos aos nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios, e mesmo os dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a negação. E isto porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor ao próximo, o amor do próximo levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E Kardec comenta uma das mais belas páginas que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, chamada O Homem de Bem, que é um tratado que todos nós deveríamos pegar esta página, imprimir e colocar num local de fácil acesso, para que todos os dias nós colocássemos isso, lêssemos isso, para que de uma vez por todas se implementasse na nossa vida. Veja o que Kardec fala sobre o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos,
a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se ele fez ao outro tudo o que desejava que lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, é humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outro com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, porque sabe que perdoado lhe será, conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas imperfeições próprias e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá que lhe prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas próprias paixões. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-la conscienciosamente. Finalmente,
O homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como que quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha, que a todas as demais conduz. Aí, queridos amigos, esse tratado de perfeição moral que todos nós devemos aspirar, que possamos refletir o quanto estamos perto ou distante de seguirmos esse roteiro. Eu não tenho o que acrescentar numa página dessa. O que a gente tem é que refletir a respeito de todos esses conselhos e roteiros traçados pelo nosso codificador Allan Kardec, que nos enumera com tanta simplicidade, com tanta perfeição, esse roteiro para a nossa transformação moral, para seguirmos buscando a nossa perfeição. E ainda conclui dizendo que não estão enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha, de que todas as demais conduz. Para a gente não se cobrar tanto, vamos ficar só pensando no primeiro parágrafo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Elejamos um parágrafo por semana, por mês, e coloquemos nas nossas vidas o desafio de nos tornarmos homem de bem, porque esse é o caminho verdadeiro que todos nós estamos passando por aqui. Que Jesus nos abençoe e que estudemos esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz.